De hoje, a gente já anunciou, é de Adorno, nossa grande referência aqui da live. Estava faltando um livro do Adorno, a gente fala tanto do Adorno. Aí você pode ver essa foto famosa, onde Theodor Adorno exerce o seu conhecido otimismo em relação à vida. Não sei se ele está com esse polegar para baixo, tem que matar mesmo, como um César Romano, no Coliseu, ou é a sua visão da vida mesmo, a sua visão existencial, né? Demonstrando o seu otimismo costumeiro. Tá? Mas esse livro interessante, Estudo sobre a Personalidade Autoritária. Esse livro eu considero um livro quase proibido. Porque pela sua amplitude, pela sua importância, pelas suas informações que tem dentro desse livro, é incrível como esse livro teve assim poucas edições. Teve a primeira em 1950, tá? A primeira em 1950, que foi Adorno com outros psicólogos sociais da Universidade de Berkeley, tá? Que estão aqui os nomes, né, deles. Vamos ver aqui, aumentar aqui, eu não vejo nada aqui. Eu não sei, eu não vejo nada aqui. Além de Adorno, você tem outros psicólogos sociais, o Elsie Frankel Brunsky, Daniel Levinson e o Neville Sanford, da Universidade de Berkeley. Tá? Então, eles fizeram um amplo estudo empírico, um estudo de campo, tá? Uma pesquisa empírica, questionários, onde eles desenvolveram 3 escalas. Isso é que é interessante, né? Aliás, continuando, né? Você teve essa edição de 1950, depois lá na Amazon veio essa da edição de 2019, que vocês estão vendo aí, edição de 2019, e agora a nossa versão brasileira está aqui pela editora Unesp. Qual é a questão desse estudo? Foi do pós-guerra, tá? Pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, o nazifascismo derrotado. A preocupação desses pesquisadores era: uma coisa como essa que aconteceu na Europa pode se repetir nos Estados Unidos? Então, eles foram desenvolver, foram pesquisar a possibilidade de uma estrutura psíquica, uma estrutura psicológica fascista. O fascismo até então era discutido em termos estritamente da ciência política, dentro da retórica, como propaganda política. Então, era inédito essa visão, usando elementos da psicanálise para interpretar os dados quantitativos que os questionários estavam trazendo. Para orientar esses questionários, eles desenvolveram 3 escalas. 3 escalas. A escala E, de etnocentrismo, a escala PEC. O que era a escala PEC? Das iniciais em inglês, conservadorismo político e econômico, e a escala F, de fascismo. Tá? E nesses questionários, eles iam dando nota dentro dessa escala de etnocentrismo, PEC e escala fascista. Tá? E aí o livro tem aqui muitas tabulações de dados, tal, por profissão, por idade, e tem assim trechos de entrevistas. Tá? Tinha a parte do questionário, depois tinha a parte da entrevista. Tá? É, assim, uma informação riquíssima. Tá? A importância é o seguinte: eles conseguiram detectar, dentro dessas 3 escalas, que é uma diferença muito grande entre o conservadorismo tradicional e a estrutura psíquica fascista. Tá?
E para nós, lendo atualmente esse livro, da onde nós estamos aqui no século XXI, ao ler esse texto, dá para comprovar como a democracia liberal, inclusive a norte-americana, principalmente a norte-americana, ela foi criada pensando nessas duas escalas, etnocêntrica e do conservadorismo político-econômico. Tá? Digamos assim, o conservadorismo tradicional, a direita tradicional. Tá? Nunca a democracia liberal foi pensada para dar conta da estrutura psíquica fascista, ou da escala F, aqui que a gente vai aqui debulhar um pouquinho, ver as características dessa escala F. Tá? Então, dá para perceber, olhando os dados e a interpretação que o Adorno faz, a interpretação qualitativa dos dados quantitativos que o Adorno faz, à luz da psicanálise, bem uma análise freudo-marxista, né, que ele faz, dá para perceber o que a gente está passando hoje. Como a extrema-direita, o fascismo, ele facilmente destrói por dentro as democracias liberais. Nenhuma democracia liberal burguesa dá conta dessa questão. Ou trazendo aqui para o Brasil atual, essa panaceia, essa ilusão que a esquerda está vivendo, que tudo vai ser resolvido dentro da democracia liberal burguesa, que temos que defender o Xandão, sabe? Temos que defender as instituições democráticas, porque a democracia está sob ataque. É uma ilusão, porque não dá conta. Ela foi pensada por uma outra coisa. E a gente sabe que hoje o capitalismo está, vamos dizer assim, precisando dos préstimos, como foi a ascensão do nazifascismo, que destruiu, corroeu por dentro as democracias liberais, lá o caso da Alemanha, por exemplo, foi o caso clássico, como a esquerda foi engabelada e se ferrou. Tá? Vamos ver a escala F, né? Vamos ver o tempo que dá para a gente ver hoje. A gente vai continuar no próximo domingo, porque eu acho riquíssimo esse livro. Vamos lá, escala F, o que é? É composta do quê? Aqui são 9 características que ele compõe a escala fascista, o que eles vão procurar nos questionários, né? Eles dão uma nota para cada pessoa entrevistada, eles davam uma nota dentro dessas escalas. Primeiro, convencionalismo. O que é o convencionalismo? Aderência rígida a valores convencionais de classe média. A questão é, o conservadorismo também tem adesão ao bom senso da classe média. Só que no caso do fascismo, a adesão aos rígidos valores convencionais da classe média não se dá por uma escolha espontânea. Se dá por uma pressão externa de tipo social. Na verdade, o fascista, a estrutura psíquica do fascista, ela é frágil. Deixa eu detalhar um pouco melhor aqui, para a gente entender aqui. O Adorno está dialogando, eu acho que com outro norte-americano, David Riesman, tá? da Multidão Solitária, que é um clássico da sociologia funcionalista norte-americana, em que você tem aí os dois tipos de personalidade, intradirigida e alterdirigida. Tá? A intradirigida é aquela do conservadorismo tradicional, da escala PEC, da escala E, aqui da pesquisa. É a pessoa intradirigida, que ela, digamos, é educada, ela cresce, se torna adulta, ela sai de casa com as concepções éticas e morais já cristalizadas e estabelecidas dentro dela. Então, ela é é orientada para dentro. Ela é pouco aderente ao externo, a manipulações ou influências externas. Esse tipo de sujeito intradirigido, ele é pouco aderente à propaganda política, porque ele já tem os valores dele, seja conservadores, em geral são conservadores, já estabelecidas. Tá?
O fascista ele está mais ligado ao alter dirigido. Ele vem de um tipo de linha biográfica, de estrutura familiar. O Adorno descreve fantasticamente nesse livro, né, que da metade do livro em diante são as interpretações do Adorno desses dados levantados pelos psicólogos sociais aqui, companheiros dele. Com fortes dificuldades de identificação com o pai. Não conseguiu se identificar com o pai, que a identificação com o pai, introjeta o superego, aquela coisa toda que não vou entrar aqui em considerações psicanalíticas, tal, mas você sai intradirigido. Por ter uma identificação fraca, ele é alterdirigido, ele é voltado para fora, para o externo. O que as pessoas estão pensando de mim? Né? Ele é muito preocupado com as aparências, ele é muito preocupado com o que as pessoas pensam de mim e o que eu faço, o que as pessoas pensam. O que as pessoas pensam do que eu falo? Então, é uma pessoa muito vulnerável à propaganda. Essa propaganda é de caráter fascista. Tá? Então, ele adere a coisas convencionais, Deus, pátria, família, não por uma escolha espontânea, mas ele exagera. Porque ele tem que demonstrar para as pessoas ao redor, olha, eu sou cidadão de bem, eu sou de família, eu acredito em Deus, mas ele tem que demonstrar de uma forma histérica, porque nem ele próprio tem certeza disso. Então ele está mais preocupado com uma performance, por isso leva à submissão à crítica, a segunda característica da escala F, submissão à crítica, autoritária. Descreve aqui o texto que é a atitude remissiva e a crítica nas relações com a autoridade moral. Por isso que ele adere facilmente a um líder. Tá? Por ele não ter consistência interior, ele tem um ego fraco, sem autonomia por esses motivos que a gente já viu, tende a seguir o que ele entende ser a maioria. O que leva ao terceiro, a agressividade autoritária. Por esse motivo, ele tem uma tendência a controlar, punir, rejeitar quem viola as normas convencionais. Por exemplo, para o conservador, a filha perder a virgindade, não vai ter uma reação. Por exemplo, o valor da virgindade, o cidadão de bem, o homem de direita, conservador, republicano nos Estados Unidos tradicional. A filha perdeu a virgindade antes do casamento. O negócio de sexo hoje aqui tá pegando, hein? Nossa Senhora, eu tô parecendo Damaris Alves, meu. Então, a reação muitas vezes vai ser compreensiva, não vai ser tão exagerada ou violenta quanto a do autoritário. Porque ele próprio se sente inseguro em relação àquilo que ele acredita. Então, ele tem que demonstrar que acredita. Então, a reação dele vai ser a violência doméstica, vai ser uma série de coisas, porque ele tem que comprovar o tempo inteiro, para si mesmo e para os outros. Eu acredito nos valores, eu sou um cidadão de bem. Destrutividade e cinismo. Destrutividade e cinismo. Isso tem a ver com o seguinte: é uma hostilidade difusa e desprezo a tudo que é humano. Destrutividade e cinismo tem muito a ver com pessimismo universal. O ser humano é um selvagem, nada presta, digamos assim, o que deriva muito dessas teorias conspiratórias, vem dessa uma concepção pessimista universal. Portanto, é anti-utópico, é impossível, não há utopia para ele. Por isso leva ao poder e rudeza, quinta característica. O fascista ele tem uma exagerada preocupação nas dimensões assimétricas, domínio e submissão, fraco, forte, líder, liderado. Por isso a força é uma questão principal.
ele precisa de uma força externa porque ele não tem força interior. Tá? Lembra que ele é o ego fraco. Ele é o alter dirigido do David Risman. Tá? Então, ele apoia-se, então ele tem que se apoiar numa estrutura superpoderosa. Então vai ser a malta fascista, bolsonarista, estruturas superpoderosas que demonstrem poder. Tá? Então, para um ego fraco, sem força interior, ele precisa de alguém forte exterior. Isso conduz à sexta característica, superstição, estereotipia. Superstição, estereotipia. O que é isso? Por essa concepção, vamos dizer assim, de pessimismo universal que o fascista tem, ele tende a ter uma crença mística nos destinos de fatalidade dos homens e dos indivíduos. Tá? Daí essa superstição e estereotipia se aproxima muito de um certo esoterismo. Não é à toa que os nazistas se aproximaram do ocultismo, de crenças místicas. Tá? Porque a utopia, a esperança de uma vida diferente e tal, só pode se render a tendências sobrenaturais. Basta ver aqueles bolsonaristas rezando para um pneu. Teve episódios desse, ligando para ET pelo celular, pedindo ajuda, as coisas assim. Agora, a sétima característica é interessante, que é exteriorização. Anti-intracepção, que significa a desconfiança ou oposição de tudo aquilo que pareça subjetivo, imaginativo, meigo, delicado. Daí o ódio que o fascista vai ter a tudo que pareça homossexual, afeminado. Tá? Ele apenas está se preocupando com o que é concreto, tangível, pragmático. Daí a adesão de muitos desses fascistas às ciências exatas. O que vai lembrar uma peça antinazista do Hans Jost, acabou indevidamente associado a Goebbels, essa frase. Quando ouço falar em cultura, saco o meu revólver. Na verdade, foi uma peça antinazista feita por esse dramaturgo Hans Jost, tá? Que sintetiza essa faceta. Quando ouço falar em cultura, saco o meu revólver. Tá? Então, o oitavo é projeção. É o tino conspiratório. É a disposição em acreditar em que coisas violentas e perigosas estão ocorrendo no mundo. Tá? Na verdade, é uma atitude persecutória, essa coisa de perseguir comunistas, aqueles que estão tramando contra mim, se origina de projeção, por isso a ideia de projeção. É de uma projeção no mundo exterior dos próprios problemas psíquicos pessoais, impulsos, tabus, fraquezas, temores, responsabilidades. E, por último, a preocupação exagerada por sexo. Tá? Porque se ele não teve uma boa relação de identificação, uma relação de identificação saudável com o pai, a questão edipiana não foi resolvida. Não foi resolvida a questão edipiana. A sexualidade de um fascista é problemática para ele. Então, volto a dizer, quando a gente fala desse ego fraco, alter-dirigido, ele sempre tem que manter uma aparência. Ele não é homem, ele tem que aparentar que é homem. Tá? Eu não acredito em Deus, pátria e família. Eu tenho que parecer que eu acredite. Então, eu tenho que ser assertivo, agressivo, para que todo mundo acredite que eu acredito. Tá? É interessante isso daqui. Essa escala F foi facilmente, depois vai estar lá na bibliografia aqui da nossa live,
Essa pesquisa feita pelo Datafolha lá em 2018, isso aqui foi do Datafolha, feito em 2018, perguntas que foram feitas pelo Datafolha sobre Bolsonaro e Haddad e as diversas perguntas que comprovam essa escala F. Isso aqui resultaria numa análise mais exaustiva. Tá? Deixa eu ampliar aqui. Depois vai estar lá a bibliografia, inclusive do meu blog, que tem a análise da escala F a partir dessa pesquisa aqui do Datafolha. Pergunta: quem mais defende os ricos? Bolsonaro ganhava de lavada. Bolsonaro defende os mais ricos. Quem mais defende os pobres? Era o Haddad, que considerava. Só que quem mais defende a democracia é o Bolsonaro. Mas peraí, ele defende os mais ricos? Por outro lado, Bolsonaro é o cara que mais vai defender a democracia. Mais preparado para a educação, Bolsonaro ganha do Haddad. Pela concepção daquela da educação, pela rudeza, pela dureza. Quem é mais autoritário? Bolsonaro ganhava de lavada. Mas como alguém que se diz mais autoritário é mais moderno e inovador, é mais inteligente e o mais preparado para defender a democracia. Quem mais vai defender a democracia? Bolsonaro ganhava, apesar de ser considerado o mais autoritário. Tá? Então, aqui você tem aplica-se completamente. Daí essa validade dessa pesquisa, que mesmo feito lá na década de 40, no final da década de 40, continua válido. Tá? Então, essa contradição democracia-autoritarismo que representa o Bolsonaro é o mais democrata, por outro lado, é o mais autoritário. Que aberração cognitiva é essa? Vem dessa questão da concepção domínio-submissão. O item 5 lá da escala F, junto com uma visão persecutória do mundo, item 8 da escala F. Somente alguém com mão forte pode fazer valer a democracia. Somente um ditador pode valer a democracia. Olha, é muito interessante. Para terminar, depois eu vou deixar a bibliografia, vocês dêem uma análise. Está lá no blog, tá? Uma análise dessa pesquisa aqui do Datafolha, feita em função da escala F do Adorno. Tá? E para terminar, deixa, a gente vai continuar no próximo domingo aqui mais. Tem um trecho, olha, isso aqui arrebenta para a gente terminar aqui essa. Nossa, já tudo isso, já? Que coisa. Aqui na página 344, constituintes formais do pensamento político, ignorância e confusão. Que ele constata que as posições políticas, análise política, são completamente ignorantes e confusas dos participantes dos questionários. A avaliação das afirmações políticas contidas em nosso material de entrevistas deve ser considerada em sua relação com a ignorância e confusão generalizada de nossos sujeitos em assuntos políticos, um fenômeno que pode muito bem superar o que até mesmo um observador cético poderia ter antecipado. Se as pessoas não sabem do que estão falando, o conceito de opinião, que é básico para qualquer abordagem da ideologia, perde muito do seu significado. Então, o que são as pesquisas de opinião, portanto? Como pode ser considerada opinião? Então, Adorno, aqui nesse capítulo, nesse trecho, vai falar que, na verdade, isso que se parece opinião, mas não é, só pode ser analisado numa estrutura sociopsicológica. Então, não é mais opinião. Então, na verdade, essas ilações que as pessoas dizem nesses questionários só pode ser analisado
desse ponto de vista. Elas falam mais sobre a estrutura psíquica da pessoa do que sobre o assunto que ela supostamente está falando. Exatamente esse pressuposto sensacional das análises do Adorno, no estudo da personalidade autoritária, que, na minha opinião, esse trecho aí que eu acho que mata... O que é pesquisa de opinião, então? Datafolha, tudo mais. As pessoas têm opinião formada por alguma coisa? Então, olha, dá para reflexão. Esse trecho aqui é realmente interessante. Depois voltaremos, vamos voltar. Vamos voltar próximo domingo aqui com mais Adorno, porque agora a gente vai para a crítica mediática, né? Crítica mediática.